Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre medicações anti-obesidade. É muito comum os pacientes me perguntarem, doutora, foi prescrita essa medicação? Será que não é perigoso? Será que eu preciso ter medo? Então, eu vou explicar um pouco de onde vem todo esse temor, tanto dos médicos como dos pacientes, em termos de medicação anti-obesidade. E vocês vão entender finalmente que é uma medicação como qualquer outra. E muitas vezes essa medicação pode substituir várias outras medicações, porque à medida que você perde peso, algumas patologias deixam de existir. Então, por exemplo, se você tem uma diabetes tipo 2 que começou há menos de 10 anos, você perder 10 a 20% do seu peso vai fazer com que essa diabetes regrida e você possa parar as medicações anti-obesidade. Eu falo isso por causa própria, eu sou médica, todo mundo sabe, eu trabalho hoje com emagrecimento porque eu tive muita dificuldade de emagrecer. E quando eu tive o meu segundo filho, eu tive diabetes gestacional e eu me mantive diabética depois do parto dele. Então eu me vi aos 35 anos com 2 crianças pequenas e uma diabetes. E eu pensei, meu Deus, como eu estarei daqui 15 anos se eu não cuidar dessa diabetes agora? Tive muita dificuldade em conseguir que os colegas me prescrevessem medicação anti-obesidade. E eu comecei a buscar cursos e treinamentos nessa área para usar por conta própria, para usar para mim. Eu precisava emagrecer, eu precisava perder aquele peso que eu tinha acumulado na gestação para que eu pudesse finalmente voltar para um peso adequado e a minha diabetes talvez regredisse. E realmente ela regrediu. Hoje eu não tenho mais diabetes, eu não consigo mais diagnosticar. Quer dizer que meu pâncreas voltou a ser 100%? Não. Meu pâncreas nunca vai ser um pâncreas igual ao de uma pessoa que nunca teve diabetes. Ele sempre vai precisar de um pouco mais de cuidado. Mas eu consigo viver sem medicação. E se eu mantiver o meu peso adequado, eu provavelmente não vou desenvolver diabetes nos próximos 10, 15 anos. Então é sobre isso, gente, é sobre atrasar inícios de patologias. Mas voltando às medicações anti-obesidade, por que a gente tem tanto medo? Primeiro porque na década de 60 foram criadas as primeiras medicações anti-obesidade, que eram anfetamínicos, eram basicamente, que hoje são usadas para recreação, são drogas que aumentam muito o metabolismo e que causam muito vício. Então as primeiras medicações tinham realmente que ser usadas por 3 meses apenas. E elas eram prescritas basicamente para pacientes que eram obesos e tinham alguma condição que precisava de cirurgia. Então, por exemplo, você precisa operar o joelho, mas você tem que perder peso, era o que eles tinham. Eles prescreviam anfetamínicos, passava 2, 3 meses, o paciente perdia 10, 15 quilos e eles conseguiam operar aquele paciente, seja uma vesícula que precisava ser retirada, seja um joelho que precisava ser operado. Era basicamente para isso. Criou-se no meio médico um ranço dessas medicações, um medo dessas medicações, porque realmente elas eram perigosas, elas não eram seguras. A partir da década de 2000, mais ou menos, começou-se a entender como é que a obesidade funcionava. Começou-se a aceitar que a obesidade não era apenas um estilo de vida, que não era um traço de caráter. O paciente não é gordo porque ele quer, o paciente não é gordo porque ele não tem vergonha, não. A gente viu que o ambiente obesogênico, somado aos genes que a gente já nasce com eles, somado com esse estilo de vida sedentário, fizeram com que a obesidade tivesse um boom. Precisou se desenvolver e começou-se a estudar a obesidade como doença propriamente dita. E descobriu-se que a gordura do paciente que está acima do peso, ela é uma gordura inflamatória. Ela faz com que o organismo do paciente não funcione adequadamente. Ela altera a função tireoidiana, ela altera a função imunológica, ela altera a função de resposta a patógenos. Uma pneumonia que num paciente em um paciente magro ia ser muito mais leve, ela vai ser muito mais grave num paciente obeso. E a gente viu que é uma crise também de anti-inflamatórios, né? Os pacientes não consomem mais alimentos anti-inflamatórios, então a chance de ter problema é muito maior. Entendeu-se finalmente que a obesidade é uma doença. Em 2013, finalmente, o Colégio Americano de Saúde entendeu que a obesidade precisava ser considerada uma doença e criou-se um CID. Hoje ela é reconhecida sobre o CID E66. Isso foi muito importante e foi um marco, porque a partir do momento em que você reconhece uma condição como doença, existe mais investimento, existe mais trabalho em torno de conscientização de médicos e de pacientes. Só que o estrago dos anfetamínicos já tinham sido feito. Então, à medida que as medicações foram entrando no mercado, as pessoas foram ficando com o pé para trás. Mas como assim? Eu vou usar esse remédio? E se der errado? Veio o problema da sibutramina. A sibutramina é uma droga muito eficiente, gente. Até hoje é usada aqui no Brasil. Ela é muito boa. Eu uso muito em pacientes jovens. E o problema da sibutramina foi o quê? Eles fizeram um estudo que chama SCOUT. E nesse estudo, eles colocaram pacientes que não tinham condição de usar sibutramina para usar sibutramina. Eles pegaram paciente de alto risco cardiovascular, paciente que já tinha infartado, paciente que já tinha risco muito alto de infarto, paciente que já tinha risco muito alto de AVC e colocaram para tomar sibutramina. A gente já sabia que ia dar errado antes do estudo ter começado. Porém, o estudo mostrou que aumenta em 16%
a chance de eventos cardiovasculares não fatais, ou seja, infarto, AVC não fatais. E ele foi retirado do mercado. Mas ele ainda tem o seu lugar. Nos Estados Unidos eles não usam a sibutramina, mas eles usam fentermina, que é uma medicação muito semelhante, a molécula é muito semelhante, elas são da mesma família. E é muito usado e tem uma boa eficiência, principalmente em paciente jovem, que não tem problema cardíaco, que não tem problema, né, cardiovascular no geral. Depois veio o Orlistat, né, o Xenical, que dava muito diarreia, mas que é uma medicação muito boa para pacientes que têm histórico de constipação, para pacientes que têm dificuldade em manter uma alimentação minimamente adequada. Depois vieram os análogos de GLP-1, né? Então a gente sabe que começou com Trulicity, começaram com Saxenda e hoje a gente tem o Ozempic, né, ou o Wegovy, que são todos a semaglutida, que mostrou uma grande eficiência. Gente, as medicações anti-obesidade, principalmente os análogos de GLP-1, eles não são apenas para perder peso, eles têm benefícios além da perda do peso. Então, para o paciente renal crônico, ele faz com que a evolução da doença renal crônica seja menor, ou seja, que ele demora mais a entrar em diálise. Mostrou benefício para paciente que tem alto risco cardiovascular, então aquele paciente que tem chance de ter um AVC e de um infarto, diminui esse risco de AVC e infarto quando ele usa o Ozempic ou a semaglutida. Então, essas medicações, elas também são medicações para diabetes, então elas não são apenas para... Elas têm benefício além da obesidade. E hoje a gente está vendo a chegada aí da tirzepatida, que é uma medicação, um duplo agonista. Ele age em 2 receptores, no GLP-1 e no GIP, e ele leva a uma perda de peso que chega a ser comparável ao da cirurgia bariátrica, com muito menos risco do que o de uma cirurgia bariátrica. Então, gente, essas medicações elas estão chegando para ficar. No mundo, 1 em cada 8 adultos é obeso. O número de adultos obesos, em comparação a 1990, duplicou e o de adolescentes quadruplicou. Então a gente tem uma população adolescente que está se tornando adulto, que já está chegando adulto obeso. Gente, esse pessoal vai ter muito problema, vai infartar muito cedo, vai ter problema articular muito cedo, vai ter problema psicológico muito mais cedo. A gente precisa tratar esses pacientes, a gente precisa tratar cedo. Então, se você receber uma prescrição dessas medicações, não tenha medo, não tenha medo. Use sua medicação, faça sua dieta, mude seus hábitos. A medicação ela vai ajudar com que você consiga desenvolver hábitos saudáveis sem que isso seja um sacrifício tão grande, porque a partir do momento que a gente começa a perder peso sem medicamento, a nossa fome aumenta. Todo mundo que já tentou fazer uma dieta sabe que é muito sofrido. Você perde 5 quilos, você tem a fome de 10. Você quer comer muito mais, você fica muito mais ansioso. Então, a medicação, ela dá uma segurada enquanto você se adapta a comer menos, enquanto você se adapta com o exercício. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era quando eu comecei a fazer o meu processo de emagrecimento. E lembrem-se, a obesidade ela é uma doença crônica, ou seja, ela é para o resto da vida e ela é recidivante, ela vai e volta. Então, não é porque o paciente conseguiu emagrecer que esse resultado vai ser para o resto da vida. Assim como não é porque o paciente controlou a pressão com 2 ou 3 medicações que ela vai ficar controlada o resto da vida. Qualquer doença crônica, ela é recorrente. A maioria delas é recorrente. A não ser que seja uma pneumonia, que você trata o paciente e fica bom, você dá um antibiótico e ele fica bom. O resto das doenças, elas são crônicas. Quem teve infarto, já teve um infarto, vai continuar tendo risco de ter infarto maior do que quem nunca teve. Então, a gente tem que diminuir esse risco, a gente tem que usar medicações que ajudem esse paciente. É importante a gente ver a medicação com novos olhos, a gente ver a obesidade com novos olhos e a gente não ter medo de tratar o nosso paciente, a gente não ter medo de tomar a medicação que foi prescrita por uma pessoa que sabe prescrever e viver com mais qualidade de vida, porque um peso adequado traz uma qualidade de vida muito maior. Quem está em sobrepeso sabe disso, quem já esteve em obesidade sabe disso. Existe saída, hoje em dia existe uma saída, não diria mais fácil, mas menos penosa do que as saídas de antigamente. Então não tenham medo, façam seus tratamentos e qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar vocês. Até a próxima.